graça e paz. A Bíblia vai dizer que por muitas vezes Saul tentou matar Davi. A Bíblia também vai dizer que os irmãos de José tentaram o matar. A Bíblia também nos apresenta os próprios religiosos dos dias de Jesus o crucificando. Quando nós olhamos para esse cenário, uma das primeiras coisas que nós extraímos dessas realidades é que se nós olhássemos para a vida desses homens a partir dos motivos, nós teríamos certeza e convicção de que eles teriam todos para não amar essas pessoas, para não respeitar essas pessoas e para inclusive desistir dessas pessoas. E quando nós olhamos para a vida de Davi, para a vida de José e para a vida do próprio Cristo, nós percebemos que esses homens, eles não eram conduzidos muitas vezes por motivos, mas eles eram conduzidos por uma missão. E que você aprenda a ser conduzido pela missão e não pelos motivos. Talvez você está me ouvindo agora e você tem muitos motivos para, por exemplo, abandonar o seu casamento. Você tem muitos motivos para dar cabo da sua própria vida. Você olha ao seu redor e você vê um mundo cinza. Ele já não tem mais cor, brilho. Ele já não tem mais sabor e tempero. Mas você precisa lembrar-se de que por trás de tudo isso há uma missão. E maior do que o motivo, é preciso você atentar-se para a missão e cumpri-la, para que você de fato seja significativo e tudo faça sentido na sua vida. Porque o sentido da vida não está em eu encontrar os motivos, mas sim eu me deparar com a missão. Perceba que Davi, ele por momentos teve oportunidade inclusive de matar Saul. Em todos os momentos em que ele encontrou com Saul, ele amou Saul, ele respeitou Saul, ele se submetia a Saul, ele reconhecia o reinado de Saul e a liderança de Saul. Ele nunca tratou Saul com desrespeito e ele tinha muitos motivos para fazê-lo. Mas maior do que os motivos que talvez estavam claros para Davi, mais elevado era a missão que Davi carregava em seu coração. Quando nós olhamos para José, as coisas não mudam, elas são muito parecidas. Os irmãos de José programam, eles organizam a sua morte. Foi pensado, calculado, orquestrado pelos seus irmãos. Contudo, lá pelas tantas, em Gênesis capítulo 50, quando ele já estava no trono, os irmãos inclusive até imaginavam, depois que José agora ele revela a sua identidade, que ele os mataria. E José disse: fique tranquilo, porque o mal que vocês intentaram para mim, Deus transformou em bênção. E depois que o seu pai morre, Jacó, os irmãos agora imaginam: ele só nos manteve vivos por consideração e amor ao pai. Talvez José teria muitos motivos para não falar com os irmãos, não amar os irmãos, não relacionar com os irmãos. Os irmãos tentaram matá-lo, mas maior do que o motivo era a missão que conduzia a vida de José. Quando nós olhamos para o nosso Senhor, aqueles que cantaram Maranata num dia, Maranata, 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 Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, melhor dizendo, eram os mesmos que no outro dia cantaram ou disseram: crucifica. E o Senhor, preso naquele madeiro, vai olhar com compaixão para aqueles homens e mulheres e dizer: Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus tinha todos os motivos para pedir ao Pai que exterminasse aquela gente, tamanha sua crueldade e ruindade, porque eles estavam crucificando aquele que por eles estava doando a sua própria vida para que eles pudessem ter a vida que eles não tinham, porque eles estavam em trevas, e aquele era a luz que resplandecia em meio às trevas. Que você não seja conduzido pelos motivos, mas sim pela missão, porque em muitos momentos os motivos tentarão contra a missão que o Senhor tem sobre nossas vidas. Que a missão seja maior do que os motivos, para que você de fato e de verdade viva a plenitude de tudo aquilo que o Senhor projetou e preparou para você. Nós estamos falando de 3 figuras da Bíblia Sagrada, que hoje são para nós, sem sombra de dúvida, exemplos, e o maior exemplo de todos eles, sem dúvida nenhuma, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque esses homens são exemplo. Os irmãos de José não foram exemplos, eles estão sendo aqui lembrados como um péssimo exemplo. Saul, mesmo sendo um rei separado por Deus, chamado e autenticado pelo próprio Deus, ele é uma figura ruim, até mesmo, poderíamos dizer, abjeta, tamanha sua crueldade. Aqueles que crucificaram a Cristo também não foram figuras positivas, significativas. Agora, essas 3 figuras, por elas terem vivido de acordo com a missão e não os motivos, elas são figuras que nós estamos aqui lembrando com muita alegria, e levando essas figuras como exemplos a serem seguidos. E se você viver assim, certamente você será um exemplo a ser seguido. Que Deus te abençoe nesse dia, e que Deus te fortaleça, e que você viva segundo a missão e não de acordo com os motivos. Um grande beijo, Deus abençoe.